Revelado, o gesto inesperado de um milionário que transformou a vida da faxineira desaiada. Maria, com suas mãos calejadas de tanto trabalhar e um sorriso que refletia a esperança, era uma faxineira que limpava os altos e baixos de seu dia a dia em São Paulo. Aos 36 anos, sua vida não era fácil. Era mãe solteira de 2 filhos e cada dia era uma luta para garantir alimento na mesa e um futuro melhor para eles. Enquanto varria o chão do escritório luxuoso de João, o milionário conhecido na cidade, sua mente estava longe das paredes brilhantes. Pensava na conta de luz que precisava pagar e na falta de comida no estoque. De repente, um silêncio envolveu o ambiente. João, sentado à mesa, a observava com um olhar curioso. Ele, que possuía tudo, começou a se perguntar o que era realmente valioso na vida. Maria, com seu jeito simples, era um respiro de verdade em meio ao seu mundo superficial. Quando ela, emocionada, contou sobre suas dificuldades, lágrimas se formaram em seus olhos enquanto falava sobre os sonhos de seus filhos. João sentiu algo forte dentro dele, algo que o impulsionou a fazer algo inesperado. "Eu quero ajudar você", ele disse, quase sem acreditar no que saía da sua boca. "Vou pagar a educação dos seus filhos." Maria ficou paralisada, sem saber se acreditava naquilo. Mas havia um aviso: "Quero que você me ajude a entender o que realmente importa. Quero que você seja minha mentora." Ela hesitou. A ideia era tentadora, mas a mudança poderia significar deixar sua comunidade para trás e afastar-se de suas raízes. Enquanto isso, o murmúrio na vizinhança começou a crescer como uma tempestade. Uns aplaudiam sua coragem em buscar ajuda de alguém tão forte, enquanto outros a acusavam de traição, como se tivesse vendido sua alma ao diabo. Maria sentiu o peso das fofocas, um verdadeiro fardo sobre seus ombros. No entanto, na calada da noite, quando olhava para os rostos serenos de seus filhos enquanto dormiam, um fogo ardia dentro dela. Ela não podia deixar que as opiniões destruíssem suas chances de um futuro melhor. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar." Ela decidiu usar a ajuda que recebeu para transformar sua comunidade. Maria queria unir seu povo e lutar por um projeto de inclusão. Afinal, a verdadeira riqueza estava no amor e na união, não no dinheiro que João poderia oferecer. Porém, algo inesperado estava para acontecer. Um segredo do passado de João, que poderia arruinar não só o acordo, mas a fé que Maria tinha em sua bondade, estava prestes a vir à tona. "Como eu vou lidar com isso? Será que posso confiar nele?" pensou. O coração dela pulsava em um ritmo frenético, pois a pressão social estava crescendo. Cada dia se tornava um passo mais perto do desconhecido. Ver seus filhos, vendo a luz da esperança, enquanto uma sombra se aproximava de seus sonhos. O que aconteceria quando tudo que ela tinha construído começasse a desmoronar? Maria mal conseguia dormir, inquieta com os rumores que circulavam pela comunidade. A cada esquina, escutava risadas snobs e olhares de reprovação. A dúvida de ter aceitado a ajuda de João a assombrava. O que ele realmente queria dela? Naquela manhã, enquanto preparava o café para os filhos, ela refletia sobre a conversa que tiveram. João tinha um mundo completamente diferente do dela, e a ideia de se tornar mentora de alguém tão distante, como um milionário, parecia surreal. Ele prometera cuidar da educação dos filhos, mas o que aconteceria com a confiança que ela depositava nele? Após deixá-los na escola, Maria decidiu ir até a casa de Rosa, uma amiga de longa data. Rosa sempre foi sua confidente e sabia como confortá-la nos momentos difíceis. Chegando lá, Maria encontrou Rosa preparando um bolo e o aroma doce preenchia o ar. A visão de algo tão simples, porém cheio de amor, fez seu coração se aquecer. "Oi, Maria. Como você está?" Rosa perguntou, olhando-a nos olhos. Por um instante Maria hesitou, mas não conseguiu esconder a ansiedade que a consumia. "Rosa, você se lembrava de como era difícil viver aqui? Agora todo mundo me julgando por aceitar a ajuda do João. Acha que estou sendo traiçoeira por tentar garantir um futuro melhor para os meus filhos?" Rosa deixou a colher de lado e se aproximou. "Amiga, o que importa é o que você quer para a sua vida e a dos seus filhos. Se ele realmente quer ajudar, por que não aceitar? Mas me diz, o que seu coração está te dizendo?" As palavras de Rosa ficaram ecoando na cabeça de Maria.
Ela precisava encontrar uma maneira de equilibrar sua nova realidade e suas raízes. A ideia de ajudar a comunidade ainda ardia em seu peito. De repente, o celular de Maria vibrou. Era uma mensagem de João. Podemos conversar mais tarde? Tenho algo importante para te contar. O coração dela disparou. O que poderia ser tão urgente? Enquanto esperava por essa conversa, decidiu se reunir com algumas mães da comunidade. A ideia era compartilhar suas inquietações e buscar um caminho mais claro sobre o futuro. Quando todos estavam reunidos, Maria sentiu uma energia pulsante no ar, e sua voz saiu com força. Pessoal, o apoio que recebi pode abrir portas. No entanto, a verdadeira mudança precisa vir de nós. O que acham de criarmos um projeto juntos? Um que ajude nossas crianças a terem acesso à educação e oportunidades como nunca antes. As mães a olharam com olhos brilhando de esperança. Algumas começaram a se levantar, cheias de entusiasmo, e outras expressavam ceticismo. O clima estava tenso, mas a determinação de Maria havia iniciado uma centelha. Mas antes que ela pudesse alinhar todas as ideias, uma mulher entre a multidão interrompeu. E se o João não for quem diz ser? O que fazemos se ele se revelar um golpista? Aquela pergunta cortou o ar. Maria sentiu o peso daquela dúvida. O silêncio que se seguiu reverberou como um trovão, deixando um espaço vazio. O que essa revelação sobre João significava para ela e para tudo que seus filhos esperavam? Tandou seu coração. O que Maria faria agora? Confiaria em João ou lutaria sozinha com as dificuldades que sempre enfrentou? A porta começava a se abrir para o desconhecido, e Maria sabia que cada decisão que tomaria dali em diante poderia mudar não apenas sua vida, mas a de toda a sua comunidade. O futuro parecia estar prestes a revelar surpresas que poderiam ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Maria sentia o olhar da comunidade em seu corpo, quase como uma segunda pele. O frio na barriga aumentava a cada respiração, e ela contemplava a ideia de se abrir para João. Mas e se a confiança que estava pensando em depositar nele fosse em vão? Enquanto as mães discutiam animadamente ao seu redor, as palavras daquela mulher ecoavam em sua mente. E se ele não for quem diz ser? Vivia um clima de incerteza, e isso a deixava em um dilema angustiante. Tinha tanto para ganhar, mas o risco de perder tudo era aterrador. O que parecia uma oportunidade brilhante também poderia se tornar um abismo escuro. Maria decidiu que precisava falar diretamente com João antes de se aprofundar mais naquele projeto com as mães. O que ele tinha a revelar? Seria uma boa nova ou algo que reforçaria suas inseguranças? No final do encontro, ao se despedir das mães, pediu que se mantivessem unidas e continuassem sonhando. As palavras saíram com fervor. Nossa força está na união, e precisamos acreditar que podemos mudar nosso futuro. Algumas aplaudiram, outras, no entanto, permaneceram cabisbaixas, o receio ainda tomando conta de suas expressões. Quando Maria chegou em casa, o sol já estava se pondo. As crianças, com a energia típica da meninada, corriam pela sala enquanto ela tentava organizar seus pensamentos. Aquela noite ainda tinha que ser marcada por uma conversa. Com um misto de ansiedade e expectativa, ela sentou-se à mesa e esperou. Finalmente, o telefone tocou, e ao ver João aparecer na tela, o coração dela disparou. Ele parecia calmo, mas havia algo em seus olhos que a intrigava. Oi Maria, obrigado por ter aceitado falar comigo, disse com um sorriso ligeiro. Oi João. O que é tão urgente? A voz dela saiu mais assertiva do que se sentia, e ele notou. Eu queria discutir seu projeto. Não é apenas uma boa ideia, é algo que pode realmente mudar vidas, ele disse, e Maria se lembrou das palavras de Rosa sobre o que realmente queria para ela e os filhos. Sim, mas e quanto à sua ajuda? O que você realmente busca? Minha vida é complicada, e tem pessoas dizendo que você não é quem diz ser. Maria lançou a dúvida no ar com cautela, já esperando pela resposta dele. João respirou fundo, como quem estava prestes a revelar algo importante. Eu entendo que as pessoas estejam desconfiadas. É natural. Mas quero que você saiba que minha intenção é genuína. Eu cresci numa situação parecida, e a educação foi o que me tirou daquela vida. Eu quero oferecer o que eu não tive. Maria sentiu um pequeno alívio ao ouvir isso, mas a voz interior dela ainda alertava sobre os riscos. E se você tiver algum interesse oculto? Como posso confiar em você? Você não precisa me confiar de imediato. Podemos começar devagar. Que tal um evento para a comunidade? Uma maneira de mostrar que juntos somos fortes? Eu posso ajudar você a organizar isto. As palavras dele soavam sinceras, mas uma semente de dúvida ainda brotava em seu coração. Aquilo a fez pensar. Um evento poderia ser um primeiro passo. Mas seria a confiança que ela sentia no fundo do peito forte o suficiente para enfrentar os sussurros e olhares outros?
As mães ainda estavam divididas e instáveis, e a solução não parecia fácil. Enquanto a conversa chegava ao fim, João perguntou: então, você se junta a mim? Maria olhou pela janela e viu o céu escurecer. Era hora de decidir. Colaboraria com João e poderia abrir uma nova página para a comunidade, ou mergulharia no desconhecido sem uma rede de segurança? Com o coração palpitante, ela respirou fundo e, decidida, respondeu: sim, mas em meus termos. A resposta, porém, trouxe à tona mais perguntas do que respostas. O que isso significaria para o futuro dela, para seus filhos e para aquela comunidade tão cheia de desafios? A vida estava prestes a dar uma guinada, mas como tudo que é novo, isso era motivo para esperança e temor. Maria percebeu que, independentemente da escolha que fizesse, o peso da responsabilidade sempre estaria com ela. E quem realmente sairia ganhando nessa história? As próximas horas poderiam finalmente trazer as respostas que ela tanto desejava. Maria acordou com o sol filtrando pelas cortinas, trazendo uma luz suave que iluminava seu quarto de maneira reconfortante. Era dia do evento que, em um piscar de olhos, se tornará o centro de seus pensamentos e ansiedades. Ela olhou para os rostos adormecidos de seus filhos e, por um momento, sentiu uma onda de amor e determinação. Para eles, ela faria qualquer coisa. Fechou os olhos e respirou fundo, buscando coragem. A ideia de se reunir com João e as demais mães lhe deixava a mente acelerada. O que se tornaria de seu projeto? Como a comunidade responderia? Ela refletiu sobre as dificuldades que teria que enfrentar, mas também sobre as esperanças depositadas naquela nova jornada. Enquanto se preparava, a cena da noite anterior ainda ecoava em sua mente. João havia se mostrado fervoroso e empolgado, mas um fio de dúvida ainda a inquietava. Olhando-se no espelho enquanto prendia o cabelo, Maria fez uma promessa silenciosa: não se deixaria levar pelas incertezas. Ela se concentraria no potencial daquele dia. Ao chegar ao local do evento, uma quadra comunitária que parecia ter sido esquecida pelo tempo, percebeu que o ambiente estava sendo tomado por uma mescla de expectativa e nervosismo. Um grupo de mães com olhares curiosos e hesitantes se reunia perto da entrada. Maria deu um passo à frente, sentindo o coração pulsar como um tambor. Era hora de transformar palavras em ação. Quando João apareceu, seu sorriso parecia um farol em meio àquela confusão inicial. Estamos todos juntos, Maria, ele disse, como se soubesse exatamente o que se passava em seu coração. Vamos fazer isso acontecer. E assim juntos começaram a organizar tudo. A energia estava no ar, e aquelas mulheres foram se unindo aos poucos, misturando forças e experiências. Havia sorrisos, risos nervosos, mas também a esperança latente de um novo começo. Maria se sentia cada vez mais confiante à medida que elas trabalhavam lado a lado, cada uma trazendo algo especial para aquele momento. No entanto, enquanto a música começava a tocar e o evento se desenrolava, algo inesperado ocorreu. Um carro luxuoso parou em frente à quadra, chamando a atenção de todos. A porta do carro se abriu e, para surpresa geral, um homem bem vestido, claramente fora do lugar naquelas circunstâncias, desceu. Ele era imponente e parecia ter uma aura de poder ao seu redor. As mães olharam umas para as outras, murmurando com inquietação. O que um homem daquele porte faria ali? João foi até ele, e Maria não pôde deixar de sentir uma onda de desconforto emanando daquele encontro. O que estaria acontecendo? O homem não apenas parecia um estranho, mas também representava o que muitas estavam tentando evitar: a desigualdade e as promessas vazias. Maria procurou as mães que estavam ao seu redor. Algumas tinham o olhar intrigado, outras pareciam ansiosas. O evento, que deveria ser um símbolo de união, começou a se transformar em um espetáculo inesperado. A tensão no ar era palpável. E naquele instante, sem saber o que esperar, ela percebeu que a verdadeira prova começava ali. O que aquele milionário queria? Seria ele um aliado ou uma ameaça disfarçada de amabilidade? Maria sabia que suas decisões a partir daquele momento poderiam afetar não apenas a si mesma, mas a todos ao seu redor. E foi com o coração na mão que ela decidiu se aproximar. João, o que está acontecendo? Perguntou com a voz trêmula. A resposta dele ficou suspensa no ar. O que ele revelaria poderia mudar o rumo daquele dia, e da vida de todos. Maria sentia o coração disparar. A tensão no ambiente era inegável. Enquanto aguardava a resposta de João, seus olhos se fixaram no homem bem vestido que estava agora conversando com ele. Seus olhos eram duros, mas havia algo quase intrigante naquele rosto. O sorriso de João, que antes brilhava tão radiamente, agora parecia inseguro. Ela hesitou em se aproximar mais, mas uma força inexplicável a puxava. O que aquele homem queria, afinal?
Maria se lembrava de histórias que ouviu ao longo dos anos, de promessas que nunca se concretizavam e de pessoas que se aproveitavam da vulnerabilidade dos outros. Mas ali, com suas mãos calejadas de trabalho e seus sonhos pulsando, ela sabia que não poderia recuar. João, gritou, tentando não deixar transparecer a apreensão. O homem se virou e a encarou. Algo no olhar dele fez Maria sentir um frio na barriga. O que a gente faz agora? Perguntou, mantendo o tom firme apesar da insegurança. Ele é um empresário que se ofereceu para patrocinar o nosso projeto. João respondeu hesitante, buscando com os olhos a aprovação dela. Aconteceu tudo tão rápido, mas ele tem um fundo para ajudar a comunidade. Isso pode ser uma grande chance. Maria ficou perplexa. Aquelas palavras ecoaram em sua mente. O que parecia ser uma ameaça poderia se revelar um caminho viável e promissor, mas a desconfiança não poderia ser ignorada. Como podemos confiar em alguém assim? Um homem que chega de mãos vazias e promessas cheias? Ela sabia que não era hora de ser ingênua, mesmo que uma chama de esperança começasse a se acender em seu interior. Uma das mães, chamada Rosa, aproximou-se também olhando para o homem. E se for verdade, Maria? O que temos a perder? Olha ao nosso redor. Essa quadra precisa de ação. Nossos filhos precisam de um futuro melhor. As outras mães começaram a murmurar entre si. Um misto de esperança e incerteza pairava no ar. Maria sentiu que o peso de suas decisões não recairia apenas sobre seus ombros, mas sobre todos que estavam ali. E ao olhar para os rostos ao seu redor, todos marcados por lutas e desafios, ela percebeu que não poderia deixar a oportunidade escapar tão facilmente. Vamos ouvir o que ele tem a dizer, decidiu Maria, falando mais para si mesma do que para os outros. Mas precisamos ser firmes. Ninguém aqui aceita promessas vazias. Com coragem renovada, Maria caminhou em direção ao homem elegantemente vestido, que agora aguardava com uma expressão que misturava curiosidade e um toque de arrogância. O que você realmente quer com isso? O que pode nos oferecer? Sua voz estava firme. O homem a encarou por um segundo interminável antes de responder, suas palavras carregadas de uma imposição quase hipnótica. Quero ajudar, Maria. Vejo um potencial aqui que é raro. Quero investir no futuro da sua comunidade. A multidão estava em choque, os olhares se cruzavam entre si e uma chama de dúvida se acendia. Como poderia confiar em alguém que tinha tanto e parecia tão distante da realidade deles? No meio do silêncio tenso, um grito inesperado cortou o ar. Era uma garota, não muito mais velha que seus filhos, que se aproximou correndo. Mamãe, olhe para mim. Ela estava segurando um desenho, suas pequenas mãos tremendo de emoção. O que aconteceria agora? Seria o momento que viraria tudo de cabeça para baixo? Maria olhou para a garota, depois para o homem, e soube que estava na pista de um caminho que poderia mudar tudo. A decisão estava ali, bem diante dela. Mas a pergunta que não saía de sua mente era: até onde ela iria pela esperança de um futuro melhor? O olhar da menina brilhava em meio à multidão. Maria sentiu um golpe no coração ao notar a fragilidade daquela pequena figura segurando um desenho que parecia ter capturado um pedaço de sua alma. O papel tinha rabiscos coloridos, mas o que mais chamava a atenção era o título em letras garatujadas: A Casa dos Sonhos. É linda, não é, mamãe? A voz da garota era pura emoção, mas Maria só conseguia pensar no homem ali, à sua frente, que parecia cada vez mais interessado na cena do que nas inseguranças que ela sentia. O empresário, notando a atenção da mãe e da filha, esboçou um sorriso que poderia ser descrito como um gesto de aliciamento. Esse desenho aí pode ser um começo, não acha? Uma casa dos sonhos não precisa ser apenas uma visão. Nós podemos transformar isso em realidade. Sua voz era envolvente, quase sedutora, e Maria começou a perceber que o apelo que ele exercia estava fazendo efeito sobre a plateia. A multidão começou a murmurar em voz baixa, as mães se aproximavam mais do homem, questionando, debatendo as possibilidades. Maria, no entanto, não se deixava levar. A memória das promessas vazias ainda pesava sobre seus ombros como uma sombra escura. Mas como você irá nos ajudar? Perguntou Maria, direcionando seu olhar fixamente para o empresário. O homem limpou a garganta, tomando um ar profundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo. Com um pequeno investimento inicial, podemos reformar a quadra, criar um centro comunitário, e até uma escola para as crianças. Imagine o futuro delas! Exclamou ele, gesticulando de forma ampla, como se pintasse um quadro de esperança diante de todos. As mães começaram a aplaudir, algumas lágrimas escorriam por seus rostos. Mas dentro de Maria a dúvida ainda rugia e se revirava. E quanto isso nos custará? Perguntou. A resposta que receberá seria crucial. Custo? Não, Maria. O que você entende por custo?
Isso não precisa ser um fardo, mas uma oportunidade. Venham comigo. Vamos discutir tudo nos mínimos detalhes. Sua comunidade merece isso e mais. A entonação dele, intensa, ficou reverberando nas paredes da quadra. Maria fez uma pausa, o olhar da garota fixo nela. Era como se a pequena estivesse dizendo: mamãe, não deixe essa chance passar. Ela respirou fundo. O dilema se agigantava diante dela. De um lado, havia o desejo de proporcionar um futuro melhor para a filha e os outros. Do outro, o temor de que essa esperança não passasse de mais uma ilusão, como tantas que já havia visto. Eu preciso de um tempo, preciso pensar, disse Maria, agora com a voz falhando um pouco. A multidão olhou para ela, confusa. O olhar do empresário começou a perder a segurança. Tempo? Mas o que temos é o agora. Todos precisam se unir e agir. Não podemos esperar por algo que talvez nunca aconteça. Mantenham a mente aberta. Maria sentiu algo se quebrar dentro de si. Olhem para nós. Nós que sempre lutamos e nunca desistimos. Gritou, agora em um ímpeto de bravura. E se em algum momento houver uma luz no fim do túnel, espero que possamos encontrá-la juntos, concluiu, derrubando algumas barreiras que estavam entre eles e o empresário. O olhar do homem se intensificou e a expressão que tinha estava mudando. Algo não estava certo. Ele não esperava tanta resistência. Momentos depois, a pequena garota, com os olhos brilhando e um sorriso inocente, perguntou: mamãe, nós vamos ter nossa casa dos sonhos? Maria não soube o que responder, e enquanto todos contavam com seu silêncio, um murmúrio crescente atravessou a multidão. O empresário começava a se afastar, mexendo no celular enquanto murmurava algo para si mesmo. Algo estava prestes a acontecer e Maria sentiu que essa poderia ser a solução que todos esperavam ou o início de uma nova crise. Qual seria o próximo passo? O murmúrio na multidão crescia, um misto de expectativa e insegurança. Maria viu o empresário se afastando e seu coração acelerou. Ele parecia mais compenetrado no seu celular do que preocupado com a multidão que havia atraído. O rosto da pequena garota se iluminava e em um impulso Maria a abraçou, como se fosse um gesto protetor diante do que estava para vir. Fica calma, meu amor. Vamos descobrir juntas. Maria murmurou, tentando esconder a apreensão na voz. Enquanto isso, a atenção da multidão ficou dividida entre a figura que se afastava e o grupo de mães que agora começava a se sentir inseguro sobre o que a proposta realmente significava. O empresário finalmente parou e virou-se de volta, o olhar firme, como se tivesse se decidido. Ele levantou a mão e pediu silêncio. Aos poucos, os murmúrios cessaram, e a curiosidade encheu o ar. Eu não sou um homem que se intimida facilmente, começou ele, olhando para cada um dos rostos envolvidos. Eu tenho a capacidade de ajudar essa comunidade, mas para isso precisamos de um líder, alguém que possa unir todos vocês e fazer as coisas acontecerem. As mães se entreolharam e as dúvidas começaram a surgir. Líder? Mas o que isso quer dizer? Algumas sussurravam, levantando as sobrancelhas. Maria sentiu a pressão aumentando em seu peito. Imaginar um papel de liderança era algo que a aterrorizava. Mas ao mesmo tempo, algo no fundo de seu ser começava a se acender, uma pequena chama de determinação que ela não sabia que existia. Por que você não? Disse uma mulher da multidão, encarando Maria. Você é a única que se posicionou. Os olhares se voltaram para ela. O peso daquela expectativa era avassalador. Maria olhou para sua filha, que a fitava com esperança latente. O que aconteceria se ela dissesse sim? A comunidade precisava mais do que nunca de alguém que estivesse disposto a lutar. E ela, apesar de todas as suas inseguranças, sentiu que talvez pudesse ser essa pessoa. Se isso for verdade, Maria hesitou. As palavras que estavam em sua mente pareciam pesadas como chumbo. E se não der certo? O empresário arqueou uma sobrancelha, sua expressão se tornando mais intensa. Ônibus sempre partirão, Maria. Mas e se esta for a sua única chance de fazer a diferença? E se todos aqui precisam de você para de fato fazer algo acontecer? Os rostos ao redor dela expressavam uma mistura de expectativa e esperança. Era uma conexão palpável, um laço invisível que unia todos ali. Maria sentiu o calor dessas emoções a envolverem, nutrindo sua vontade de apoiar a pequena que sonhou com a casa. Então, está decidido. A frase saiu de sua boca quase como uma surpresa para ela mesma. Eu vou ser a voz de vocês. Nesse momento, o que era apenas um desenho tornou-se um conjunto de possibilidades. O olhar do empresário se iluminou, um sorriso que parecia genuíno desenhou-se em seus lábios. Perfeito. Vamos nos reunir e traçar um plano, disse ele, sua confiança ressurgindo. Mas quando tudo parecia começar a se moldar, um grito cortou o aire. Parem! Vocês não sabem a verdade sobre esse homem.
Uma figura, um homem mais velho, se destacou da multidão, o rosto enrugado, mas cheio de convicção. Ele não é quem vocês pensam. Tem algo muito errado com essa história. O impacto das palavras naquele momento deixa um eco potente. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo novamente. Quais segredos o homem tinha escondido? Maria sentiu seu coração disparar. A insegurança iniciou uma luta interna em sua mente. Esse seria o momento da verdade? O homem mais velho avançou entre a multidão, os cabelos brancos esvoaçando ao vento, como se quisesse que todos prestassem atenção em suas palavras. O murmúrio da população, que antes transbordava de esperança, agora se tornará um misto de curiosidade e confusão. Maria sentiu um frio na barriga enquanto predadores e presas se revezavam em sua mente. O que ele queria dizer? Por que a expressão dele exibia um tanto de angústia? Todos aqui sonham com mudança. Ele exclamou. Mas podem estar sendo enganados por alguém que só quer o seu lucro. As palavras soaram pesadas, como se cada sílaba desembarcasse um peso maior em seus corações. Os olhares se tornaram intensos e o empresário por um instante pareceu pálido, como se tivesse recebido um golpe inesperado. Maria engoliu seco. O que deveria ser um marco de esperança agora se tornava um terreno pantanoso, cheio de dúvidas. O que fazia aquele homem acreditar que a intenção do empresário não era genuína? Ela podia sentir o olhar da filha, ainda esperançoso, pressionando-a a agir. Era tudo o que ela não queria, uma escolha entre ignorar e confrontar. Vamos lá, senhor. Que verdade pode ser tão contrária a um sonho? Uma outra mulher se atreveu a gritar, buscando defender a nova possibilidade que estava diante deles. O velho homem respirou fundo, como se cada palavra que saísse agora fosse capaz de mudar o curso da história. O que eu sei é que essa história está cheia de promessas vazias. As mãos dele se sujaram, mas não no bom sentido. Ele não quer liderar, ele quer lucrar. Um sussurro de descrença percorreu a multidão. Maria, confundida, lutou contra a maré de certezas que balançavam entre os dois homens. Ela lembrou do brilho nos olhos da filha quando falavam sobre a nova casa, um lar que poderia representar tudo o que sempre sonharam. E agora, estava à beira de perder tudo isso. E se ele estiver certo? Maria disse mais para si mesma do que para a multidão. O peso da responsabilidade de ser a voz do povo começava a ser opressivo. Assim que essas palavras saíram, um silêncio profundo tomou conta do espaço. Olhar para frente para o empresário parecia uma tarefa hercúlea. O homem mais velho olhou para ela, seus olhos revelando um misto de compaixão e determinação. Você é mais forte do que pensa, jovem. Não se deixe enganar por promessas que não passam de fumaça. Maria sentiu um tremor no corpo. As palavras daquele homem, embora amargas, tinham um fundo de verdade. Ela ainda era a mãe que estava atrás de um sonho, e isso nunca mudaria. Mas neste momento, quais eram suas prioridades? Se eu fizer algo, quero que seja certo. Essa frase despertou murmúrios na multidão ao redor, e logo milhões de olhares inquietos se fixaram nela. Então, lute por vocês. O velho insistiu, ainda mais fervorosamente. Pelo que vocês realmente querem. A confusão começou a se dissipar, dando lugar a um novo combustível dentro dela. Maria começou a sentir a energia pulsante da multidão, e percebeu que a verdadeira luta não era contra quem estava na frente, mas dentro de si mesma. O que você faria se soubesse que a luta ia valer a pena? Uma voz suave perguntou de algum lugar ao fundo. Era a filha. O olhar curioso, sem medo, que acompanhou a pergunta deslizou pela espinha de Maria como um lembrete poderoso. Eu lutaria. Ela respondeu. Agora se sentindo mais forte, à medida que as preocupações começavam a se dissolver. Maria olhou para o empresário, desafiadora. Mostre-nos a verdade, ou então não conte com a nossa presença. O ar ficou pesado, quase elétrico. O empresário, afetado, parecia hesitar. Uma tensão palpável formou-se entre ele e o homem mais velho. Ali, a revelação começava a se desenhar, e a pergunta pairava no ar, prestes a ser respondida. Qual seria a verdade que poderia se revelar e transformar tudo? O silêncio que se instalou na praça era quase ensurdecedor. Maria podia ouvir seu próprio coração batendo forte. A multidão, antes tão vibrante, agora parecia suspensa, aguardando ansiosamente a resposta do empresário. Ele hesitou, sua expressão vacilando entre raiva e desconcerto, e Maria se perguntava o que teria por trás daquela fachada. Então vocês questionam a minha honestidade? A voz dele soou, mas o que deveria ser um grito de desafio, soou quase como um pedido de desculpas. As palmas de vergonha soavam. Eu venho aqui para ajudar, para transformar vidas. Mas as suas palavras estavam perdidas no ar como balas de festim, sem o impacto que buscava. O que você realmente quer? O velho a interrompeu, com um olhar penetrante.
O que está disposto a dar em troca da mudança que promete? A pergunta tinha um peso, como se, ao ecoar pela multidão, invocasse uma consciência coletiva. Maria observou a humanidade se misturando, as pessoas balançavam entre confiar e duvidar. O olhar de sua filha, repleto de esperança, parecia um farol, mas a realidade do presente pesava como chumbo em seu coração. Por que você não diz a verdade? O homem velho insistiu. A angústia estava clara em seu olhar. Seus negócios, suas intenções. O que realmente está por trás disso? O empresário franziu a testa, seu orgulho golpeado. Não sou apenas um homem de negócios. Quero a todos vocês ao meu lado. Prometo moradias dignas e emprego. Sinto uma responsabilidade em criar um legado. Legado? A mulher que já havia gritado anteriormente surgia agora como uma compositora da resistência. Um legado não é construído em mentiras. Sua história deve ser aberta, transparente. E a cada palavra dessa mulher, Maria sentia o mundo girar. Algo dentro dela se acendia. Um embrião de esperança. Aquela mulher era uma voz, mas poderia se tornar um grito. Ela apenas tinha que abrir a boca e deixar as palavras saírem. E se as promessas não forem nada além de palavras vazias? Uma voz nova ecoou. Era um jovem com um semblante determinado. E se nossas vidas forem apenas uma peça no tabuleiro do jogo do empresário? A multidão estava agora em polvorosa. Maria se viu cercada por aqueles que também ansiavam por mudança, por verdade e, quem sabe um dia, um lar seguro. Alguma coisa despertava na alma daqueles homens e mulheres. Se quisermos mudar nossas vidas, Maria começou, agora com uma firmeza inesperada, precisamos sobrepor nossas vozes às promessas de quem não nos conhece. Precisamos nos unir. Os olhares voltaram-se a ela. Maria cada vez mais começou a perceber que a confiança e esperança não eram apenas sentimentos passageiros, e se tornaram seu combustível. Levantou-se diante de todos. Podemos fazer isso juntos. Não é só a nossa casa em jogo, mas os nossos sonhos. A multidão vibrou, e Maria sentiu um calor emprestado da solidariedade rondando seu peito. Ela era mais do que uma mãe, ela se tornará uma porta-voz. Mas ao olhar para o empresário, Maria viu algo nele mudar. A cautela começou a ser substituída por uma expressão mais intensa. O que ele veria naquela nova realidade? Havia uma linha entre a oportunidade e a enganação. Então, que tal começarmos com um gesto? O empresário falou, um tom mais autoritário, mas a insegurança nas suas palavras era evidente. Vou apresentar um projeto com um investimento de 3 milhões. Mas eu quero um papel ativo, envolvimento da comunidade. Um murmúrio de incredulidade por parte da multidão. O que isso poderia significar? Um novo jogo estava prestes a começar, e Maria estava no centro dele. E assim, enquanto as emoções fervilhavam como uma panela prestes a explodir, uma pergunta ressoou em seu íntimo. Até onde ela iria para garantir que a verdade fosse a base de qualquer sonho realizado? A revelação daquela proposta significaria um novo começo, mas o risco era real, e a balança entre confiança e desconfiança parecia mais delicada do que nunca. Todos aguardavam, e a verdade estava um passo mais perto de se revelar. Maria respirou fundo, sentindo a pressão no ar denso da quadra comunitária. O ousado anúncio do empresário balançara os ânimos de todos ali presentes. Os olhares expectantes das mães, dos filhos e dos outros moradores cercavam Maria como uma armadura calorosa, porém pesada. 3 milhões. A quantia soava como um sonho, mas o que isso significava de verdade? Em quantas promessas vazias seriam transformados? O homem de pé à sua frente, claramente um magnata, estudava cada movimento, esperando sutilmente para perceber se conquistaria a confiança que desejava. Mas a pergunta gravemente importante entrou na mente de Maria. Qual era o preço real a ser pago por essa ajuda? Ela olhou para sua filha, que com os olhos brilhando de esperança e expectativa, esperava que sua mãe fizesse a escolha certa. Aquela pequena figura inocente a lembrava que essa não era apenas sua luta, mas a de todos ali. Ser a voz da comunidade não era uma tarefa simples, cheia de incertezas e temores, mas sentia que seu coração pulsava mais forte, a capacidade de liderança despertando dentro dela. Então, digamos que aceitamos sua proposta, ela começou, o foco apurado e a voz mais forte do que imaginava. O que você realmente fará para garantir que nossas vozes sejam ouvidas? O que você quer em troca? Os murmúrios na multidão diminuíram. Uma leve tensão começou a pairar, com todos os olhares fixados no empresário, que imediatamente endireitou a coluna, consciente da seriedade da pergunta. Quero que isso seja um projeto colaborativo. Estarei presente para ajudar nos detalhes e garantir que todos se beneficiem. Mas preciso de pessoas que estejam dispostas a trabalhar para que isso aconteça, ele respondeu, agora soando mais convincente.
E como posso ter certeza de que essa mudança será para todos e não apenas para você? Maria retrucou, a desconfiança derrapando pelas palavras. A insatisfação na plateia começou a ferver novamente, como se a realidade estivesse voltando a ser questionada. Boa pergunta, Maria, o velho que havia interrompido antes comentou. E se ele quiser o controle total? Para que ter um papel ativo na comunidade se seu lucro vem primeiro? É hora de nós, como comunidade, termos um voto nas decisões. Maria sentiu que as vozes se cruzavam como uma corrente poderosa, e uma pequena chama de esperança começou a arder dentro dela. Talvez possamos estabelecer um comitê, algo bicameral, onde a comunidade participe na tomada de decisões? O que vocês acham? A excitação no ar quase parecia palpável, um eco de transformação se desenrolando. As mães e os moradores começaram a balançar a cabeça em concordância. O diálogo estava se estabelecendo, não como uma batalha entre dois lados, mas como uma união. Juntos, eles estavam começando a reivindicar poder. O empresário, percebendo a mudança em seu público, hesitou mas sorriu, segurando a mão de Maria a fim de ressaltar um gesto de empatia. Então, vamos discutir como podemos fazer isso. Eu estou aqui para ajudar e quero que todos vejam que essas mudanças são possíveis. A confiança na sua voz era um pouco mais frágil, e Maria sentiu o poder da verdade começando a abalar as estruturas que antes pareciam inquebráveis. E assim, enquanto a conversa evoluía para algo mais profícuo, uma ideia tomou conta da mente de Maria. Se vamos fazer isso juntos, o que acham de começarmos com um evento comunitário grande? Uma celebração para mostrar o que podemos alcançar juntos. Uma feira com todas as nossas habilidades, a cultura, os sons. Uma mostra do que somos. As mães, a praça e até mesmo a pequena garota, com seus desenhos, ergueram os olhares como se vissem um futuro possível. E gradualmente a plateia começou a responder com sorrisos e aplausos novamente. O som da esperança ecoava. Vamos levantar a bandeira do que desejamos, Maria disse com a voz forte e clara, não só o apoio das ideias, mas também nossa força de trabalho para transformar a nossa comunidade. E o clamor crescia, suas palavras acendiam a chama em cada coração. Ali presente, os sussurros começaram a se mover e a ideia ganhou força. Algo que antes era apenas um desenho na mente de uma menina agora poderia se tornar um plano sólido. Maria vislumbrou a possibilidade de seres humanos se unindo em torno de um só propósito. A decisão de aceitar a ajuda do empresário não será feita sem condições. Necessitamos de transparência, precisamos dessa união, e acima de tudo, que nossas vozes sejam a força propulsora por trás desse negócio. E sem precisar mais de palavras, um pacto silencioso foi firmado entre eles. Maria percebeu que não só olhavam para ela como a esperança, mas também encontraram apoio uns nos outros, uma nova rede de força se formando. Com a nova determinação dançando ao redor, Maria esperou que o empresário fosse firme em sua proposta. Agora era a hora dele provar que suas intenções eram verdadeiras. A comunidade não estava mais sozinha juntas, elas constituíam um verdadeiro exército de corações pulsantes e esperançoso. Precisamos construir algo juntos, e os valores têm que estar na nossa fundação. Essa é a nossa casa dos sonhos. Maria declarou, e aquela frase ecoou como um mantra. As vozes se tornaram uma melodia vibrante, unindo todos em força, amor e determinação. Enquanto o evento avançava, não só um novo começo estava surgindo, mas também uma nova era para a comunidade. Assim, o futuro que parecia distante começou a se formar. Era agora um símbolo de força coletiva e um lar para a esperança, tanto para Maria quanto para sua filha. E o brilho nos olhos dela só aumentava. A vida não era feita só de promessas, era construída de ações, unindo corações em torno dos sonhos que podem ser realizados quando há coragem e união. Com o alicerce cimentado pelo amor e pelas aspirações de todos, um novo capítulo era escrito, e Maria sentiu o peso do mundo se dissipar, deixando espaço para a leveza e comoção que viria na jornada. Agora, mais do que nunca, a história deles se tornaria um legado cheio de amor, porque um verdadeiro sonho se ativa quando coletivamente sonhamos juntos. Se você se inspirou por essa história, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas transformações incríveis. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam essa mensagem de esperança. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E por favor, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver como a união pode transformar vidas.